Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Te pedimos, iluminar e nos guiar neste mar. 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 Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol,
certeza e medo. Ao seu lado, duas pessoas
Joana percebeu que aquele fora um grande gesto paterno. Ele não tinha muitos recursos financeiros e comprar um pacote de bolachas para suas meninas não era algo que ele fazia com frequência. A atitude não era menos um dia de trabalho, mas a demonstração do esforço de um pai para agradar as filhas com aquilo que está ao seu alcance. Neste fim de semana, comemora-se o Dia dos Pais. Homens que muitas vezes dedicam tudo o que possuem para trazer felicidade a seus filhos. Por isso, Deus é chamado de Pai. Deus é o Pai que nos ama incondicionalmente. Vocês, pais, devem mostrar Deus através da paternidade. Feliz Dia dos Pais! Quero que você reflita, através desse louvor, o quão grande é o amor de Deus por você. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém? E para iniciar a escola sabatina desta manhã, vamos cantar com alegria o hino de número 477, Canção da Vida. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Nesse momento, eu convido os irmãos a se colocar de joelho aí na sua casa para podermos falar com o nosso Deus. Grandioso Pai, poderoso Deus, nós te agradecemos, Pai querido, por mais uma vez, por mais um sábado estarmos na tua presença, ó Deus, para
Séries evangelísticas são muito importantes para levar pessoas a Cristo. No relato de hoje, vamos ver como Jean ouviu a voz do Espírito Santo. Foi tocado a entrar na tenda do evangelismo e ali ele encontrou Deus. Ouçamos o informativo. Informativo Mundial das Missões. Voz doce e gentil. Jean estava desconfiado de sua esposa. Todas as noites ela chegava tarde em casa e dizia que estava na casa de sua irmã. Então, certa noite, Jean decidiu ir junto e a esposa revelou que estava frequentando uma igreja escondida. O marido ficou surpreso e resolveu frequentar os cultos. Essa igreja misturava crenças do cristianismo e crenças africanas. Jean acabou tendo uma experiência sobrenatural na igreja e por isso os membros o designaram líder da congregação. Mas certo dia sua esposa faleceu durante um parto e isso fez Jean largar aquela igreja e buscar algo mais real. Após 3 anos, durante uma caminhada, Jean viu uma grande tenda evangelística montada perto de sua casa. Ao passar perto, ele ouviu uma doce voz dizendo: Senhor, entre e sente-se para ouvir a mensagem do Evangelho. Ele entrou na tenda. Quem pregava era um evangelista adventista, e Jean passou a frequentar todas as noites de pregações. Ele começou a sentir uma forte urgência de ser batizado e decidiu falar sobre isso com o evangelista. O evangelista sorriu e disse: O Senhor tem se revelado a você. Venha e seja batizado. E Jean foi batizado. Hoje Jean é membro ativo da Igreja Adventista em Libreville, Gabão, e todo dia lembra da voz gentil que o ajudou a encontrar o caminho certo. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou a conseguir recursos para construir uma escola em Libreville. Essa escola será inaugurada em outubro deste ano. E neste trimestre, as nossas ofertas irão ajudar a construir mais escolas adventistas em 2 países africanos, Guiné e Libéria. Sejamos liberais. Quando nos consagramos a Deus e dedicamos nossa vida ao seu serviço, nossas possibilidades de servir são infinitas. Não pode haver limites quando uma pessoa deixa de lado o próprio eu e fica à disposição do poder do Espírito Santo. Vamos recapitular a lição neste momento. Feliz sábado, irmãos! Nós hoje vamos apresentar a lição da Escola Sabatina num formato diferente. Estamos aqui eu, Débora e Cleide, que é uma das professoras da Escola Sabatina daqui de Itaipava. Eu espero que esse formato faça com que os irmãos se sintam um pouquinho dentro da igreja, porque é aqui na nossa igreja que nós estamos. Então, para nós começarmos, nós vamos fazer uma oração e logo após vamos iniciar o estudo da lição. Querido Deus e Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua Santa Casa, para te buscarmos, ó Deus, e aprendermos de Ti. Seja, ó Pai, com cada pessoa que vai estar estudando, Senhor, esta lição neste momento, que Tu, Senhor, possa estar ali presente, em cada família, em cada lar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nós estamos estudando um tema muito interessante desse trimestre, fazendo amigos para Deus. É muito bom a gente poder fazer amigos, ser amigo, ter amigo. Melhor ainda é compartilhar e fazer amigos para Deus. A lição desta semana, ela fala sobre possibilidades ilimitadas. No verso para memorizar, nós lemos: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente.
Gostaria de contar uma pequena história para vocês sobre um jovem chamado Thomas. Ele estava então se dirigindo pela rua quando de repente um juvenil parou e ali então, estendendo as suas mãos, entregou um folheto para ele. Ele ficou muito aborrecido, muito chateado. Como alguém poderia parar e dar um folheto para ele? Então ele disse assim: menino, você não tem o que fazer? Falar sobre religião? Então aquele menino continuou com aquele folheto, estendendo as suas mãos. Como Thomas não sabia o que fazer, pegou aquele folheto, amassou aquele folheto, rasgou e assim então colocou dentro do bolso. E ficou muito chateado com aquela atitude. Aquele menininho então olhou para ele, continuou o seu caminho e lágrimas dos olhos então desceram daquele menino, porque aquele homem tinha sido muito rude ao poder receber, pegar aquele folheto a qual ele estava ali. Aquele juvenil fez uma oração. Quando Thomas percebeu e viu o que estava acontecendo com aquele menino, ele ficou muito impressionado. Como alguém poderia estar preocupado com sua vida religiosa? Então aquele rapaz foi até aquele menino, conversou com ele, pediu o folheto novamente e ao pegar o folheto, ele leu e o Espírito Santo tocou em seu coração. Aquele rapaz, o Thomas, deixou de fazer engenharia e passou a ser um missionário na América do Sul. Possibilidades ilimitadas. O que você tem feito com essas possibilidades que Deus tem feito para poder pregar o Evangelho? Você tem deixado o Espírito Santo tocar na sua vida de maneira com que você transforme outras vidas através do Espírito Santo? Diferentes dons. A parte de domingo está falando de diferentes nos dons unidos no serviço. Antes disso, eu gostaria de ler um pensamento-chave que diz bem assim: os únicos requisitos neotestamentários para a proclamação do Evangelho são vida santa, oração e testemunho ousado. Vida santa, oração e testemunho ousado. Diferente nos dons, unidos no serviço. Débora, a nossa amiga aqui que está aqui do lado, nossa irmã, em relação ao nosso estudo de hoje, existe necessidade de pessoas com diferentes dons no corpo de Cristo, a igreja. Qual delas, então, ela faz parte da nossa vida diária? Bem, cada cristão tem um dom e uma função diferente na igreja. A igreja ela é completa por um corpo, onde Cristo é a cabeça, e cada membro tem a sua função. E cada um deles recebeu um dom especial de Jesus e deve desenvolver esse dom para poder usar na obra de Deus. Amém. Então a gente vê aí que é um movimento dinâmico de pessoas com diferentes dons, mas unidos no amor de Cristo. Olha essa diversidade de pessoas e olha a diversidade de dons que Deus nos dá. As Escrituras, elas nos comprometem a compartilhar este amor verdadeiro com o mundo. Que nós possamos a cada dia, com esses dons que Deus nos deu, compartilhar este amor de Cristo. O membro aparentemente mais insignificante da igreja é uma parte essencial do corpo de Cristo e recebeu o dom do Espírito Santo. Vocês entenderam isso? Débora, explica para nós. Bom, porque para Deus todos nós somos úteis, de uma forma especial e diferente uns dos outros, mas nós temos a nossa utilidade.
Quando nós recebemos o nosso dom e nós desenvolvemos esse dom ele tem que ser desenvolvido e trabalhado na causa de Deus. E Deus, então, nos capacita cada vez mais a estarmos desenvolvendo este dom e trabalhando na sua obra, sendo que cada um de nós recebeu um dom diferente. Mas não é porque o meu é diferente do seu que o meu tem menor valor que o seu. Pelo contrário, todos eles têm o mesmo valor para Deus. Quando é trabalhado na casa de Deus, na obra de Deus, o dom, ele tem o mesmo valor para Deus. Amém. Parte de segunda-feira. Deus, o doador de todos os dons. Todo ser humano, ele nasce em um estado inteiramente dependente um dos outros. Sozinho, nós não conseguiremos viver. Bom, vamos analisar um pouquinho o universo. A chuva, ela é necessária para a vegetação. O sol ajuda na formação das nuvens de chuva, enquanto a atmosfera ajuda o sol a fazer bem o seu trabalho. O plano de Deus é que tudo na igreja seja feito de acordo com esta mesma ideia. Nós precisamos um do outro. Através da natureza, Deus, que é o doador de todos os dons, Ele nos ensina a entender este passo da nossa vida, que nós precisamos. A igreja, um corpo, mas com muitos membros, todos unidos em apenas num único corpo, que é Cristo Jesus na nossa vida e que faz a diferença na minha e na sua vida, naquilo na qual nós trabalhamos. Pergunta número 3. O que esses textos de Atos, Mateus, eles revelam sobre a promessa do Espírito Santo no batismo? Bom, quando nos batizamos, nós recebemos o dom do Espírito Santo. E da mesma forma que aconteceu quando Jesus se batizou. E cada um de nós recebe essa promessa do Espírito Santo. Agora, cabe a nós, cada dia, desenvolvermos para trabalharmos este dom e cada vez mais crescermos neste dom. Por quê? Deus tem uma tarefa especial para cada um de nós. Se Ele tem essa tarefa especial e tudo que é de bom vem de Deus, então o que Deus nos dá, que é o dom através do batismo, o Espírito Santo nos concede, Ele mesmo vai nos ajudar a desenvolver, para que nós cada dia mais possamos estar trabalhando esse dom. O propósito dos dons espirituais. Deixa eu contar um relato para vocês de um pastor já de idade, pregando então lá no púlpito de sua igreja, quando de repente, terminando o culto, um rapaz chegou para ele e falou bem assim: pastor, o senhor já era. Que mensagem é essa que o senhor fez? Água com açúcar. O senhor já pode se aposentar, pode pendurar suas chuteiras, porque uma mensagem como essa, pastor, a gente não quer ouvir, não. Você imagina o comportamento daquele pastor, daquele senhor já de idade, humilde, que fazia suas mensagens, que sempre tocou o coração das pessoas. Ele então foi lá para o seu canto, estava preparando, guardando sua Bíblia dentro da mala, quando adentrou, de repente, um menininho e disse bem assim: pastor, muito obrigado pela mensagem que o Senhor pregou hoje. Pastor, eu estou muito emocionado. Que mensagem linda, pastor. Amei muito. Que Deus abençoe a vida do Senhor. Aquele velho pastor, com lágrima em seus olhos, elevou então seu pensamento para o céu e agradeceu a Deus. A vida daquele menino
ele foi transformado naquele dia com aquela mensagem poderosa, a qual o Espírito Santo tocou em seu coração e lhe deixou aquele menino, transformou num grande missionário, num grande conquistador de almas através do Espírito Santo. Esse menino chama-se Robert Moffat. Vocês imaginam a alegria de poder saber que uma ovelhinha entendeu a mensagem de Deus e depois passou a ser um grande evangelista. Em 1 Coríntios e também em Efésios, tem uma pergunta que diz bem assim: por que Deus concede dons espirituais a cada cristão? Quais são os propósitos desses dons? Então, nós temos já falado, sobre os dons, já desde a parte de domingo, e aqui não é diferente, porque Deus nos dá os dons, Ele nos concedeu, para que nós usemos na sua obra. O ministério, ele tem que ser cumprido, e Deus nos capacita para que esse ministério seja cumprido. E dessa forma, Ele dá esses dons a cada um, a cada cristão. Não tem aquele que não tem, tem aquele que não quer desenvolver esse dom. É diferente, mas todos eles recebem pelo menos um dom de Deus. E Deus, então, precisa que nós desenvolvamos esse dom para que o ministério dele seja cumprido aqui na terra. Esse é o propósito dos dons. Amém, amém. Então nós vimos aí que a função de toda a liderança da igreja é ajudar os membros a descobrir seus dons espirituais e ensiná-los a usá-los para edificar o corpo de Cristo. Você é um líder. Sabe por quê? Deus o convidou para ser. Você é professor, você é diretor, você é associado, você é um membro, você é um líder, porque você é um discípulo de Jesus. E discípulo faz discípulos. Discípulo ajuda outros a compreender o amor de Cristo para poder também transmitir ao outro. Essa corrente, ela segue e ela dá essa continuidade. Ela não fecha aqui, ela continua. Os elos vão se formando, novas pessoas vão chegando e novas pessoas se habilitando para poder viver eternamente com Cristo. Descobrindo os dons. Você sabe qual é o seu dom? A pergunta 6 diz bem assim: se desejamos descobrir os dons que Deus nos deu a cada um de nós, o que Ele então nos convida a fazer? O que nós temos que fazer com o dom que Deus nos deu? Débora. Bom, o Senhor, Ele prometeu que nos daria os dons. Se Ele prometeu, Ele cumpre, Porque Deus cumpre. E Ele concede um dom a cada um. Ele cumpre as suas promessas e concede esse dom. E esse dom, ele deve ser usado, todo dom deve ser usado na obra de Deus. Os dons, os talentos que você tem, você desenvolve, mas ele é para ser usado na obra de Deus. E quando diz que o Espírito Santo, ele te concede esses dons, ele tem que ser trabalhado em nós para que nós o usemos e apreciemos a vinda de Cristo. Porque se nós pegarmos o nosso dom e guardarmos, escondermos, ele não vai
desenvolver. Se ele não desenvolve, nós não trabalhamos com aquele dom que Deus nos deu. E quando nós não trabalhamos, nós deixamos a obra de Deus a ser feita. Então nós precisamos estar usando esses dons para estar fazendo a obra de Deus e assim apressar a segunda vinda de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós devemos pedir a Deus sabedoria para nós podermos avaliar quais são eles e como nós podemos utilizar de forma eficiente para a sua obra. Você tem pedido sabedoria a Deus para os dons que Deus te deu? Porque nós devemos pedir, porque a obra, ela tem que terminar. E nós fomos convocados, fomos convidados, nós aceitamos esse chamado. Portanto, nós devemos fazer de acordo com a vontade de Deus. Na África do Sul, um homem recebeu um aviso do correio que havia um pacote no correio para ele. Aquele homem foi lá, olhou aquele pacote, um lado para o outro. Ele tinha que pagar $4 para poder retirar aquele pacote. Ele olhou e não tinha interesse nenhum em retirar então aquele pacote que estava ali. E aquele homem não voltou mais, por mais que recebesse aviso que o pacote era dele, o pacote estava no correio, mas aquele homem não tinha interesse nenhum de gastar $4 por aquele pacote. E aquele pacote ficou no correio durante 15 anos, de um lado para o outro, servindo de apoio, servindo para colocar alguma coisa em cima, porque o dono do pacote simplesmente não quis receber. Depois que o dono do pacote morreu, então eles resolveram fazer um leilão daquele pacote. Ninguém quis comprar aquele pacote. Quando de repente uma pessoa resolveu dar um lance de 50 centavos de dólar. Pegou aquele pacote todo sujo, todo amassado, não tinha graça. Mas para que o leilão desse continuidade, então ele resolveu pegar. Comprou o pacote por 50 centavos de dólar. Quando ele abriu o pacote, surpresa! Vocês sabem o que tinha dentro daquele pacote? $50 mil. Isso mesmo. $50 mil. Bom, irmãos, o que aconteceu com aquele pacote frequentemente acontece com os dons que Deus nos dá. Muitos não querem investir e desenvolver o que receberam ou esquecem de usá-los. Então, eles atrofiam. E assim, o ministério perde muito com dons atrofiados e rejeitados. É isso. Nós devemos de desenvolver os nossos dons. A cada dia, não importa a circunstância, não importa o local, não podemos deixar os nossos dons atrofiados. E para nós fecharmos o estudo da lição, nós gostaríamos só de passar o seguinte, sobre o que fala a lição dos dons. Primeiro, cada um recebe uma quantia diferente de dons. Pode ser que a Cleide tenha recebido 10 e eu tenha recebido apenas 1. Mas é responsabilidade minha desenvolver este 1 que eu recebi, como também é responsabilidade dela. Segundo, cada um precisa escolher como vai investir no dom que você recebeu. É muito importante. O que você vai fazer? Você vai deixar ele guardado, o dom que você recebeu? Ou você vai usá-lo? Você vai investir aquele dom? Terceiro, cada talento, cada dom que nós temos veio de quem? Do Senhor. Amém. Foi o Senhor quem nos deu.
ele não vem de qualquer lugar. Então saiba que nós recebemos algo que vem de Deus, e se vem de Deus, é bom, é para o nosso bem, é para ser usado. E quarto, deve-se saber que o que nós fizermos do nosso dom vai ser cobrado de nós, seja o que você tenha feito do seu dom. O que você tem feito do seu dom? Você está guardando ele? Você está usando na casa de Deus? Não importa. O que você fez do seu dom, o que você tem feito dele, vai ser cobrado de você. Aquilo que você tem feito e usado, o dom que o Senhor Deus te deu. Então nós temos que ter essa consciência. Deus nos deu, mas Ele pede para que usemos. Não guarde o seu dom, porque Deus vai cobrar de você. Nós vamos encerrar agora, que a gente fará uma oração, e nós vamos fechar então o estudo da escola sabatina desta manhã. Oremos, irmãos. Soberano Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque estudamos a Tua palavra e entendemos, Senhor, sobre os dons que o Senhor tem nos concedido, que nós devemos trabalhar, nós devemos colocar em prática, devemos testemunhar, devemos pregar. Não importa se estamos vivendo numa pandemia, mas nós saímos para o trabalho ou saímos para outros lugares e, na medida que o fazemos, devemos testemunhar de Ti. E mesmo, Senhor, em circunstâncias difíceis, mas nós temos o meio da informatização que leva, Deus, a mensagem onde quer, Senhor, que nós queremos que ela vá. Portanto, Senhor, que possamos a cada dia anunciar o Teu Evangelho através da internet, através do WhatsApp, do Face, que possamos pregar, Senhor, dar estudos bíblicos, compartilhar o dom que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada pelo estudo da Tua palavra. E semana que vem, Senhor, estaremos novamente aqui, unidos em Cristo, compartilhando mais um estudo da lição. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Lá no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo digitar dessa mão que me criou.
Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Quem busca o conselho na hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar: tudo se fez, se faz e fará em ti.
Minha salvação, o meu coração em ti. Provai e vede. História de hoje: Esperança rasgada. Esta é Ruth Mari Rosa, trabalhando como enfermeira em um dos hospitais da cidade de Córdoba, Argentina. Ruth estudou enfermagem na Universidade Adventista do Plata e, durante esse período, teve que se esforçar muito para conseguir pagar as mensalidades. Mesmo assim, ela agradece a Deus pela oportunidade de trabalhar na colportagem. Este trabalho lhe ajudou a se desenvolver em várias áreas de sua vida. Além de ganhar dinheiro para seus estudos, ela também se sentia uma missionária, levando a mensagem do Evangelho por meio dos livros. O tempo passou. Ela se formou e estava trabalhando em uma clínica particular. Porém, não se sentia feliz. Os pacientes que eram tratados ali não tinham necessidade de Deus, e isto a entristecia muito. Ela não podia falar de Jesus ali, e muito menos abrir a palavra de Deus para algum paciente. Ruth orava diariamente ao Senhor, pedindo outro lugar para trabalhar, para ter a oportunidade de falar do amor de Jesus a outras pessoas. Então, enviou seu currículo a vários hospitais públicos e foi chamada para algumas entrevistas, mas encontrava muita dificuldade para ser admitida devido à sua exigência de não trabalhar no sábado. Pode entrar. Diretora, a pessoa das 9h30 já está aqui. Fala para ela entrar. Bom dia, com licença. Sente-se, por favor. Obrigada. Em que eu posso lhe ajudar? Meu nome é Ruth, sou enfermeira e trouxe meu currículo para trabalhar no Hospital Misericórdia. Ah, ok. Deixa eu dar uma olhadinha. Ruth, você estudou na Universidade Adventista do Plata. Você é adventista? Sim, sou adventista. E que texto é esse que você menciona aqui no seu currículo? Eu uso esse versículo bíblico como fundamento para pedir os sábados livres. Em um currículo? Um versículo bíblico? Qual é a sua experiência? Trabalhei com idosos, trabalhei em uma clínica médica e também com pacientes de cuidados intensivos. Aqui nós trabalhamos os 7 dias da semana. A saúde não pode ter descanso. Evidentemente, os adventistas são um problema para o sistema. E sabe o quê? Não me interessa o seu currículo. Ruth saiu desapontada daquele hospital, mas se sentia segura na mão de Deus, confiando que Ele atenderia o seu pedido. Pouco tempo depois, Ruth recebeu uma ligação do Hospital Halson, dizendo que haviam analisado o seu currículo, que deveria assumir o emprego imediatamente e que podia ficar tranquila, pois teria o sábado livre. Hoje ela se sente satisfeita, trabalhando naquilo que tanto sonhou e ainda com a possibilidade de falar às pessoas sobre a esperança que existe em Jesus. Sua história está repleta de momentos onde viu claramente a mão de Deus guiando os seus passos. Desde que Ruth decidiu se entregar verdadeiramente a Cristo e cumprir seus mandamentos, sua vida passou a ser um testemunho de fé, coragem e determinação.
Que você, querido irmão, também possa ter uma experiência enriquecedora ao lado do nosso Pai Celestial. Que lindo testemunho, não é verdade? Agora, quero convidá-los para este momento especial de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Segurança em reter de Deus o que pertence a Ele. Não é sábio esconder em nossas mãos os tesouros dele. Lealdade é base de uma comunhão. É princípio certo que promove a gratidão. Servo de Deus, a honrar a Deus com as primícias dos teus bens, teus celeiros enchem, pois o próprio Deus concede o seu amor abundantemente. Na medida certa Ele faz chover suas ricas bênçãos que nos fazem depender da força de suas mãos. Provai e vede que o Senhor é bom, é fiel para sempre. Provai e vede que eu não mereço. Aos seus pés deponho a minha oferta, então, como expressão de louvor. E o que entrego é transformado em pregação do Evangelho Redentor. Provai e vede que o Senhor é bom, é fiel para sempre. Provai e vede, Jeová Jireh, Ele é nosso provedor. São teus, ó Pai, os dízimos daquilo que nos dás, e ofertas que te damos de coração aceitarás. Feliz sábado, irmãos! Neste momento eu convido vocês a fecharem os olhos para falarmos com Deus. Santíssimo Deus, Pai eterno, muito obrigada pelos dízimos e ofertas que foram colocados em teu altar. Muito obrigada, ó Deus, porque nós sentimos o desejo de doar a Ti os nossos recursos, ó Deus, de entregar a Ti aquilo que temos e também de entregar a Ti os nossos corações. Isso é o que mais importa para o Senhor. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor já nos abençoou. E nós queremos, ó Deus, que esses dízimos, que essas ofertas que foram colocadas
colocados aqui no teu altar, que eles sejam destinados para avançar a tua obra. Neste momento eu te peço uma bênção especial por cada família representada no culto desta manhã e também pelo mensageiro que vai trazer a tua palavra, que através dele os nossos corações sejam preenchidos com o teu amor e que a tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um. Perdoe os nossos pecados e permaneça em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus, nesse momento, se faça presente na sua vida, no seu lar. É um grande privilégio estar mais uma vez com vocês. Estamos distantes fisicamente, mas unidos em oração. E hoje nosso objetivo, nosso propósito é ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Que bom que você está atento. Que bom que você está disposto, disposta a entender aquilo que Deus, nessa ocasião, pretende falar a você, falar ao teu coração. Convido você nesse instante, então, a nós orarmos juntos antes de nós meditarmos na palavra do Senhor. Grandioso Deus, amado e bondoso Pai, que habita nos mais altos céus, mas que também, Senhor, se faz presente entre nós. Estamos aqui como teus filhos, dispostos a ouvir a tua voz. Estamos, Senhor, distantes fisicamente, mas que tudo isso passe o quanto antes, que tudo isso, Senhor, venha urgentemente acabar e que a gente possa retomar a nossa vida normal, estar na tua santa casa com todos os irmãos, desde os mais novos até os mais idosos, celebrando a vida, celebrando a paz, celebrando a salvação em Cristo Jesus. Mas enquanto isso, queremos confiar em Ti. Fala agora, Senhor, através da Tua santa palavra, usa este humilde servo, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, abra sua Bíblia nesse momento no livro de Isaías, capítulo 40. Quero que você acompanhe comigo, Isaías, capítulo 40. Nós vamos meditar a partir ali do verso 25 em diante, tá bom? Isaías, capítulo 40. Diz assim, verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. O capítulo 40 de Isaías foi escrito ao povo de Deus, ao povo de Israel. Naquela época, o povo de Israel enfrentava terríveis dificuldades e muitos se questionavam sobre a direção de Deus em suas vidas. Muitos se questionavam a respeito do que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo. E naquela ocasião, então, a fé de muitas pessoas estava abalada. A confiança delas em Deus estava abalada, o compromisso delas com a fidelidade estava abalado, e Deus então envia uma mensagem através do profeta Isaías ao seu povo. Deus, ele sempre se faz presente ao lado do seu povo nos piores momentos da história. Deus esteve ao lado do seu povo, ele sempre esteve, ele sempre vai estar. E Deus, então, ele chega para Isaías e através de Isaías, então, ele transmite essa mensagem que nós vamos ler nessa manhã. E ele começa dizendo: a quem vocês vão me comparar? Diz o Santo. Será que há outros deuses tão poderosos quanto eu? Ele questiona o povo. E naquela ocasião, então, ele diz assim, verso 26, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Naquela ocasião, então, Deus ele chamou o povo de Israel e disse a este povo, recomendou a este povo para que esse povo olhasse para cima. Levantai ao alto os olhos.
Muitas vezes, queridos, os problemas da vida, eles pesam. Muitas vezes os problemas da vida, eles nos sufocam. Muitas vezes os problemas da vida, eles nos impedem de enxergar aquilo que está realmente acontecendo de acordo com os propósitos de Deus. E nós estamos vivendo numa época bastante difícil, bastante complicada. Você e eu estamos em uma circunstância totalmente adversa. Nós não queríamos estar na condição na qual nós estamos. Com certeza você gostaria de estar na igreja uma hora dessa. Você não gostaria de estar no seu lar. Você está impedido de estar na igreja por alguma circunstância, por um risco de saúde, alguém da sua família que talvez esteja doente. Nós estamos vivendo realmente problemas na área financeira. Essa situação toda está nos afetando financeiramente. Hoje em dia, muitas pessoas estão, infelizmente, deixando a sua fé ser abalada. E hoje, Deus ele diz para mim e para você, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Eu gosto muito de contemplar o céu, contemplar o universo. Quando eu era mais novo, eu subia algumas montanhas. Eu fazia a prática do montanhismo. E quando eu subia as montanhas, então estava lá bastante alta montanha, alguns 1000 metros de altitude. E a gente tinha a oportunidade de nessas ocasiões olhar para cima. E a gente não tinha influência nenhuma das luzes da cidade. Nós estávamos ali bem pertinho do céu. E a gente olhava para cima e contemplava aquela imensidão de estrelas. Quando a lua estava nova, quando não tinha tanta claridade da lua, era mais bonito ainda. E a gente olhava aquela imensidão de estrelas. Não sei se você já teve a oportunidade de contemplar essa imensidão de estrelas. Se nós formos tentar contar as estrelas, nós vamos chegar ali a umas 5.000, 6.000. São as estrelas que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Mas nós sabemos que o universo ele é muito maior do que isso. Alguns cientistas eles calculam que existam no universo cerca de 200 bilhões de galáxias. Imagine, a nossa galáxia é uma entre 200 bilhões de galáxias. E calcula-se também, estima-se que em cada galáxia exista cerca de 100 a 200 bilhões de estrelas. O Sol, ele é uma estrela da nossa galáxia. E existem, provavelmente, nossa galáxia de 100 a 200 bilhões de sóis, como o nosso. Imagine só, fora os planetas, fora os outros astros terrestres. Imagine só então 200 bilhões de estrelas em 200 bilhões de galáxias. Queridos, isso é um número gigantesco, inacreditável. Alguns cientistas dizem que existe no universo mais estrelas do que os grãos de areia do nosso planeta. Você já foi na praia alguma vez? Você já pegou um punhado de areia na mão? Quando você for na praia a próxima vez e quando você pegar um punhado de areia na mão, tenta pegar um grãozinho desse. Você vai pegar um grãozinho de areia e vai imaginar que um grãozinho de areia desse é um sol. Nem um planeta, é um sol, é uma estrela. E você vai olhar para a praia, e você vai olhar para a imensidão de grãos de areia, e você vai imaginar que cada grão de areia daquele é uma estrela. Imagine, há cientistas que dizem que há mais estrelas no universo do que os grãos de areia do nosso planeta. E o que Deus ele disse ao povo de Israel e o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa hora? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas.
Queridos, algumas pessoas elas têm a audácia de imaginar que tudo isso veio do nada. Eu não consigo acreditar, eu não consigo entender como que algumas pessoas acreditam que o nada pode trazer à existência o tudo. Quem criou essas coisas? Nós, pela fé, que nem diz Hebreus, cremos que Deus ele trouxe à existência todas essas estrelas, todos esses planetas, todos esses astros celestes pelo poder da sua palavra. Agora tenta imaginar um Deus grandioso o suficiente para falar e as coisas começarem a existir. Já parou para pensar nisso? Um Deus que fala e as coisas, elas aparecem. E Deus, ele falou. E as estrelas, as galáxias começaram a surgir. E ele diz mais para nós: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, nenhuma só vem a faltar. Nenhuma só vem a faltar, por ser ele grande em força e forte em poder. Ele as chama pelo nome. Deus ele conhece cada estrela dessas bilhões de estrelas inseridas nessas bilhões de galáxias. Ele trouxe à existência cada uma delas. Ele as conhece pelo nome. E ele diz para mim e para você: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Queridos, nós precisamos olhar mais para cima. Nós não podemos permitir que os problemas, eles nos sufoquem. E Deus, ele continua dizendo, verso 27, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Deus ele diz para mim e para você: por que você está dizendo então que aquilo que está acontecendo contigo está além das minhas possibilidades? Por que você acha que a sua vida ela está distante da minha vida? Por que você pensa que você está sozinho nessa hora? Deus, ele disse para o povo e Deus está dizendo para mim e para você. Por que você pensa que o teu caminho ele está encoberto a mim? Queridos, o nosso caminho ele está revelado. Eu gosto muito do Salmo 139. Diz que antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, Deus já conhece. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando agora nessa hora. Ele sabe se você está triste, ele sabe se você está alegre, se você está feliz, se você está preocupado, se você está ansioso. Ele sabe quais são os teus problemas, todos eles, ele sabe, ele conhece cada um. E o que nós temos que fazer, queridos, é depositar esses problemas nas mãos do nosso Deus. Diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O nosso caminho não está encoberto ao Senhor. O nosso direito não passa despercebido ao nosso Deus. Ele sabe exatamente o que nós estamos enfrentando hoje. E ele diz no verso 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Eu gosto muito do Salmo 121, que diz que é certo que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Muitas vezes, queridos, nós podemos cansar. Muitas vezes nós podemos cochilar.
Muitas vezes nós nos distraímos, mas Deus é um guarda fiel. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Deus não se cansa de nos amar. Ele não se cansa de lutar por nós. Ele, o Criador dos fins da terra, Ele é um Deus incomparável. E sabe o que Deus ele quer fazer na minha vida e na sua vida? Olha só, verso 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus ele pode renovar hoje a nossa força. E o que na sua vida hoje precisa ser renovado? Vamos começar pensando. Pense aí agora nesse momento, nesse instante, faça essa reflexão pessoal. O que na sua vida precisa ser renovado? Vamos começar com algumas coisas que precisam ser renovadas. Vamos pensar naquilo que Deus precisa nos fortalecer, para que a gente consiga lutar por essas coisas de volta, para que o cansaço da vida, para que os problemas não sufoquem isso. Em primeiro lugar, peça para Deus fortalecer a tua relação com Ele, a tua comunhão com Ele. Peça para Deus isso, Ele pode fortalecer você nessa área específica da sua vida. Primeira coisa na qual nós devemos nos preocupar diariamente, constantemente é: como está a minha vida diante de Deus? Como está hoje a sua vida com Deus? Você tem conversado com Ele? Você tem buscado Deus em oração? Você tem buscado Deus através da palavra? Veja só, talvez você não esteja sendo tão fiel no estudo da Bíblia, talvez você não esteja sendo tão fiel nos seus momentos de oração com Deus, mas é hora de esquecer, é hora de levantar para o alto os nossos olhos, não deixar o peso da culpa nos sufocar. Faça o seguinte: creia que Deus está disposto a ouvir a tua oração, Ele está disposto a conversar com você. Ele quer que você se achegue a Ele. Ali mesmo no livro de Isaías, ali no capítulo 1, ele disse assim: ei, venham cá, vamos conversar. Capítulo 1 de Isaías, ele diz: vinde, arrazoemos. Ainda que os seus pecados sejam como vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus está dizendo para você: ei, vem cá, vamos conversar. Como está a tua vida? Tá suja? Você cometeu algum pecado? Você está agarrado a algum hábito prejudicial para a sua vida? Eu posso te libertar disso. Eu posso te dar força, eu posso te dar poder. Venha cá, vamos conversar. Restaure a tua comunhão com Deus, a tua vida de fidelidade. Olha, queridos, nós estamos vivendo num momento muito difícil da nossa história, mas se você está me ouvindo agora, se você está agora, nesse instante, conectado a uma rede social, a um recurso tecnológico, você com certeza tem acesso a muitas outras coisas também. E hoje nós estamos sendo bombardeados de conteúdo. Há muita coisa, a produção constante de informações, de imagens, de sons, de programas, de entretenimento. E nós podemos, quem sabe, estar perdidos absorvendo tudo isso. As pessoas hoje em dia elas estão cada vez mais dependentes desse vínculo com a tecnologia. E na dependência da tecnologia, dos meios de comunicação, das redes sociais,
As pessoas elas vão absorvendo muitas e muitas coisas. E muitas vezes a gente não consegue mais ter prazer no nosso momento de devoção pessoal. A gente não consegue mais ter prazer na oração, prazer na leitura da Bíblia. Pensa que é necessário que a gente tenha isso restaurado em nossa vida. Peça perdão a Deus pelos teus pecados, por tudo aquilo que você fez de errado, por qualquer hábito que você tenha alimentado até hoje, que esteja sendo prejudicial para a sua vida. E peça para Deus te fortalecer na fé, para Ele te erguer mais uma vez como um gigante espiritual. Faça um compromisso de buscar a presença de Deus a cada dia, colocar isso como prioridade na sua vida, um tempo com a palavra, um tempo em oração. E nós temos hoje muitos recursos para nós estudarmos a Bíblia. O melhor mesmo, queridos, o melhor mesmo é você pegar, abrir a sua Bíblia. A Bíblia dessa maneira aqui, ó, física, e ler. Mas nós podemos estudar a Bíblia através dos meios de comunicação também. Você pode, quem sabe aí, estudar a Bíblia através de um bom sermão. Hoje nós temos vários outros recursos que podem nos auxiliar no estudo da Bíblia. Nós temos principalmente a lição da escola sabatina, que é um método que a Igreja Adventista tem usado há muitos e muitos anos para que nós tenhamos uma profundidade no conhecimento da Bíblia. Como está o teu estudo da lição da escola sabatina? Você tem estudado todos os dias? Aí entra mais um benefício dos meios de comunicação. Há muitas e muitas maneiras de você estudar a lição. O ideal sempre é a lição física, mas você pode escutar um áudio, você pode escutar um comentário da lição, você pode ter acesso à lição pela internet. A Casa Publicadora Brasileira ela possibilita o acesso gratuito da lição, sem precisar pagar por isso. Mas o ideal é que você tenha a tua lição física. E nós estamos numa época de renovação das nossas assinaturas. O Projeto Maná é uma época de a gente buscar o maná, o pão diário de cada dia. Queridos, vamos fortalecer a nossa vida espiritual. Agora, outra coisa que nós, por exemplo, precisamos fortalecer é a nossa vida familiar. Nós precisamos ter o nosso momento com Deus, a nossa individualidade na presença de Deus. Mas escutem, esposos, o primeiro campo missionário, a primeira pessoa para quem você tem que pregar o evangelho é para sua esposa. A esposa, a mesma coisa. Depois da esposa, depois do esposo, os filhos. E como está a comunhão dos filhos com Deus? Como está o ambiente do culto familiar? A prática ali da reunião em família para adoração, para buscar a presença de Deus. Vocês têm buscado a Deus em família? Vocês têm orado a Deus em família? É outra coisa que Deus precisa nos fortalecer, é outra área na qual Ele precisa nos fortalecer. Na devoção, na religião familiar. Queridos, e depois disso nós precisamos olhar para fora um pouco. Olhar para a nossa vida, para a nossa família, mas nós precisamos olhar para o próximo. Para as pessoas que estão ao nosso redor, quem sabe os nossos familiares. Nos preocupar com a salvação deles. Nos preocupar com a salvação dos nossos amigos. Como está o nosso interesse pela salvação das pessoas? Nós estamos preocupados com a salvação das pessoas? Nós estamos realmente pedindo a Deus que de alguma maneira Ele nos use? Pedindo para que de alguma maneira a gente tenha condições de fazer com que pessoas conheçam Ele? Nós precisamos, queridos, reavivar a nossa fé, para que essa fé reavivada nos motive a nos relacionarmos com as pessoas. E nas nossas relações, a gente pregar o Evangelho. A gente
desejar o bem das pessoas, fazer como Cristo fazia, nós nos unirmos a elas, nós ganharmos a confiança delas, suprirmos as suas necessidades e depois mostrarmos o Salvador. E como que está o nosso senso de missão? Como que está o nosso desejo de verem pessoas sendo salvas? Queridos, essa pandemia, ela tem atingido muitas pessoas fisicamente, mas ela tem também atingido muitas pessoas espiritualmente, e nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Talvez estejamos preocupados, talvez estejamos ansiosos, talvez estejamos enfrentando muitos problemas, mas nós não podemos permitir, queridos, que a nossa fé ela seja comprometida, que a nossa confiança em Deus seja comprometida. Nós precisamos ser fiéis na guarda dos mandamentos, na guarda do sábado. Como está o sábado em família? Como que está a nossa comunhão com Deus no sábado? Apesar de nós não podermos ir na igreja, nós estamos guardando o sábado, nós estamos cuidando do nosso corpo, nós estamos sendo fiéis nos dízimos, nas ofertas, nós estamos realmente colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos, queridos, fazer essa análise e levantar os nossos olhos para o céu com fé, crendo que se as coisas não estão bem organizadas, crendo que se até aqui a gente errou, crendo que se até aqui nós permitirmos que os problemas tenham sufocado a nossa fé, a gente pode crer que Deus ele está disposto a nos ouvir. Deus ele está disposto a ouvir a sua oração. Deus está disposto a te perdoar de todos os pecados. Deus está disposto a te fortalecer. Ele tem força para isso, Ele tem poder para isso, porque Ele sustenta esse universo com o seu poder. Ele criou cada estrela desse universo. E Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você esteja cansado, talvez a sua fé esteja realmente ali no chão, no pó. Mas lembra o que Deus fez lá com os ossos secos? Naquela visão dos ossos secos, naquele vale dos ossos secos? Ele trouxe aqueles ossos secos à vida, ele devolveu à vida aquilo que era praticamente pó. Ele pode restaurar a minha vida e a sua vida também. Ele pode restaurar a nossa fé. Nós precisamos colocar hoje os nossos anseios diante dele, as nossas necessidades. Mas a gente tem que colocar Jesus, Deus, em primeiro lugar na nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, os nossos familiares. Nós precisamos nos preocupar com a salvação das pessoas e crer que Deus ele fará por nós aquilo que for necessário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa foi a promessa de Jesus. Vamos confiar nisso, irmãos. Vamos levantar os nossos olhos. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos crer que Ele pode fazer de nós pessoas novas. Nós podemos voar como as águias. Nós podemos ultrapassar voar por cima dos problemas, olhar os problemas de cima. E nós podemos ter a certeza de que Deus nunca vai nos abandonar. Quero convidar você agora, nesse momento, a juntos nós buscarmos Deus em oração, para que Ele venha fortalecer a nossa fé. Nosso grandioso Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, Pai. O Senhor hoje nos falou ao coração e hoje o Senhor nos convida a nós levantarmos os nossos olhos para o céu, a levantarmos os nossos olhos com a fé que nós temos hoje, Senhor, e contemplar a Tua grandeza. Crer que o Senhor é o Criador deste vasto universo, crer que o Senhor tem o poder em Suas mãos de fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Mas nós queremos, Pai, começar conosco. Nós queremos começar com a nossa vida, com o nosso coração, Senhor.
nos transforme, nos purifique de todo mal, tira de nós o nosso pecado, Senhor. Fortalece a nossa fé, a nossa comunhão contigo, a prática da oração, a prática da leitura da Bíblia. Nos dê o prazer de buscarmos a Tua presença. Nos ajude, Pai, a nós nos livrarmos daquilo que nos afasta do Senhor. Nos ajude a colocarmos a salvação dos nossos familiares como prioridade, a salvação do nosso esposo, da nossa esposa, dos filhos, dos parentes, dos amigos. Nos ajude, Pai, a nós nos relacionarmos com os outros, desejando, Senhor, a salvação de todos. Nos ajude a sermos fiéis na guarda do sábado, na nossa fidelidade, Senhor, nos dízimos e ofertas, no cuidado com a nossa saúde. Nos ajude, Pai, a voarmos como as águias, a ultrapassarmos todas as barreiras, Senhor, que hoje se levantam contra nós. Fortalece cada irmão, cada filho, cada filha que está escutando essa mensagem, Pai. Nós oramos, Senhor, agradecidos a Ti. E fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Confie no Senhor hoje e sempre. É o meu desejo e minha oração. Um grande abraço. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te